parentes da família real inglesa. A Rainha Vitória era considerada a matriarca de todas essas monarquias, e sua morte foi interpretada como o fim de uma era. Poucos, porém, podiam prever que o mundo estava prestes a se tornar tão violento e instável. Em 1900, grande parte dos assuntos mundiais ainda estava nas mãos das grandes nações europeias. A leste estava a Rússia, cujo vasto domínio abrangia do Ártico ao norte até o Pacífico Norte. A leste, Manchúria, Mongólia, Afeganistão e Pérsia ao sul, até as fronteiras com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e os Balcãs ao oeste. Chefiando esse império, o czar autocrata Nicolau II, cujo poder era protegido por uma polícia secreta com tentáculos que alcançavam bem longe e um grande exército. As cidades do oeste da Rússia eram tão cosmopolitas quanto qualquer cidade europeia, desfrutando de uma rica abundância de artes. A maioria dos russos, contudo, ainda vivia uma vida camponesa primitiva. A servidão que prendia os camponeses à terra, praticamente como escravos, só fora abolida uns 20 anos antes, e a grande maioria dos russos ainda tinha pouca voz em assuntos políticos. Havia uma grande indústria, mas comparada à Europa Ocidental, era retrógrada. Seu vizinho, o Império Austro-Húngaro, era uma sombra do seu passado, principalmente depois de sua derrota para a Prússia em 1866. Aqui outro imperador, o idoso Franz Josef, governava uma combinação intranquila de austríacos, húngaros e poloneses e pretendia dominar as raças poliglotas dos Balcãs ao sul. Os esplendores de sua corte em Viena não conseguiam disfarçar as divisões nacionais cada vez maiores dentro do império. Sua vizinha ao norte, a Alemanha, era o jovem gigante em desenvolvimento da Europa. Uma série de reinos e principados sob o domínio da Prússia só se havia unificado quando a Prússia finalmente derrotou a França em 1870. Era governada pelo ambicioso Kaiser Guilherme II, sobrinho-neto da Rainha Vitória. A Alemanha tinha um exército grande e poderoso. Ele era mantido por uma indústria eficiente que se expandia rapidamente, principalmente no Ruhr, na região oeste do país. A França era a única grande república da Europa. Os franceses se satisfaziam dentro de casa, pois Paris mantinha sua reputação de capital dos prazeres. E também queriam ampliar e consolidar suas possessões coloniais na África e na Indochina. Mas no coração de todos os franceses ardia o feroz desejo de reaver as províncias da Alsácia-Lorena, que haviam sido cedidas à Alemanha após a desastrosa Guerra de 1870. Do outro lado do Canal da Mancha estava a Inglaterra, que ainda causava inveja a todas as outras nações. Era governada pelo rei Eduardo VII, o rei esportista. A fonte de seu poder era o Império Britânico. Ampliado e consolidado pela Rainha Vitória, já cobria 1/6 do globo. O maior benefício do Império era o comércio, com o transporte de matérias-primas para alimentar a grande base industrial inglesa e assim inundar de mercadorias os mercados mundiais. Para proteger seu vasto império, a Inglaterra confiava principalmente na Marinha Real, então a maior do mundo.
Fora da Europa, duas forças emergentes aguardavam nos bastidores. Os Estados Unidos da América estavam entrando em uma era de desenvolvimento que praticamente triplicou seu produto interno bruto entre 1897 e 1914. Esse crescimento econômico veio acompanhado por um aumento rápido no número de imigrantes. Durante a primeira década do novo século, chegaram cerca de 9 milhões de pessoas. A maioria dos imigrantes era proveniente da Europa para começar uma nova vida. Sua determinação em dar as costas ao passado exerceu grande influência sobre a política americana do isolacionismo. A vastidão do país, grande parte do qual ainda era território virgem, significa que os imigrantes podiam ser facilmente absorvidos. Mas o isolacionismo americano não impediu de começar a criar um império. Isso como resultado de uma guerra contra a Espanha em 1898, pela posse de Cuba e das Filipinas. Essas dramatizações das batalhas foram filmadas na época pelo cineasta pioneiro Thomas Edison. Na verdade, o exército americano ficou atolado em Cuba. O futuro presidente Teddy Roosevelt, visto aqui à esquerda, deixou seu posto no governo para comandar seus Rough Riders em Cuba com grande estardalhaço. Os espanhóis sofreram pesadas baixas, mas o desfecho só foi decidido nas Filipinas pela Marinha Americana, que afundou a Armada Espanhola na Baía de Manila. Além de conquistar a independência de Cuba, a guerra deu aos Estados Unidos as Filipinas e Guam. A outra potência prestes a surgir no cenário mundial era o Japão. Em 1894, o Japão entrara em guerra com a China, que ainda era uma sociedade medieval, ao contrário do Japão, que nos últimos 40 anos abraçara cada vez mais a tecnologia ocidental. A causa desse conflito oriental fora a Coreia, que o Japão queria anexar. A batalha decisiva, ganha pelos japoneses, travou-se no mar e incentivou o Japão a criar uma marinha e um exército modernos e poderosos. Para a Europa, a rivalidade colonial estava centralizada na África. A Inglaterra tinha a fatia maior, seguida pela França. A Alemanha chegou mais tarde, mas possuía colônias consideravelmente grandes. As outras forças imperiais eram a Bélgica, Portugal, Espanha e, por fim, a Itália. Na virada do século, todo o continente já estava dividido. O Kaiser Guilherme II tinha muita inveja do domínio britânico sobre a África. Ficou, portanto, muito contente quando estourou a guerra na África do Sul em 1899, entre os boeres que queriam se separar e estabelecer sua própria república e os ingleses. Com o auxílio da Alemanha, que forneceu armamentos, os boeres inicialmente infligiram uma série de derrotas sobre o exército inglês. Essas derrotas foram uma vergonha para um exército que se considerava praticamente invencível em guerras coloniais. Não tem parada. Inicialmente cria o primeiro sistema de escrita conhecido. Depois inventa o arco. E agora cria um outro grande invento que encanta as multidões: a cerveja. E em grandes quantidades. Originalmente, os sumérios semeavam trigo e cevada em seus campos para fazer pão. Mas logo descobriram os agradáveis efeitos secundários destas colheitas. E não podem estar mais felizes. De fato, muitos começam a preferir a cerveja ao pão, graças às donas de casa que criaram 19 refrescantes combinações diferentes. E sempre há um brinde preparado para estes renomados cervejeiros. Saúde! O resto é passado, visto através da luz, no final do túnel do tempo. Os comandos boeres altamente móveis, embora numericamente inferiores,
demonstraram ser mais do que suficientes para as táticas estereotipadas dos ingleses. Os ingleses foram obrigados a enviar dezenas de milhares de reforços de todo o Império para a África do Sul. Também tiveram de adotar táticas mais flexíveis. Mas embora os boeres fossem obrigados a entrar na defensiva, recusaram-se a ceder e a guerra continuava se arrastando enquanto a Inglaterra caçava um comando após o outro. A maioria dos ataques dos boeres eram executados pelas cavalarias. Elas aprenderam a viver em locais afastados, assim como os boeres. Muitos dos comandantes das colunas dos boeres se tornariam os grandes generais ingleses da Grande Guerra de 1914 e 1918. Na África do Sul, aprendiam-se as lições da maneira mais difícil. Elas serviam para a realização de grandes reformas no exército inglês. Gradualmente, os boeres começaram a sofrer perdas cada vez maiores. O apoio moral da Alemanha, que fez desandar as relações com a Inglaterra, não era o suficiente para sustentá-lo. Em 1902, os boeres finalmente pediram a paz. A Alemanha também entrou em conflito com a França pelo Marrocos, no noroeste da África, que era considerado parte da esfera de influência da França na África. Em 1905, o Kaiser chegou ao ponto de visitar o sultão do Marrocos. Seis anos depois, só uma diplomacia habilidosa evitou um confronto armado entre a Alemanha e a França, quando o sultão pediu tropas à França para ajudar a reprimir algumas tribos revoltosas, um pedido que despertou o ressentimento de Berlim. A guerra, porém, chegou ao norte da África em 1911. Trípoli, antigo nome da Líbia, era um posto avançado do hoje decadente Império Otomano cobiçado pela Itália, que tinha muitos colonos por lá. Os italianos invadiram Trípoli sob o pretexto de maus tratos dos turcos. Após os primeiros êxitos contra o exército turco, os italianos se envolveram em guerrilhas contra as tribos árabes do interior. Por fim, Trípoli tornou-se colônia italiana. Uma característica diferente dessa guerra foi o uso, pela primeira vez, de força aérea. Do outro lado do mundo colonial, a rivalidade provocou uma outra guerra, desta vez entre a Rússia e o Japão. O pomo da discórdia era novamente a Coreia. Os russos estavam colonizando a Manchúria e também queriam estender sua influência até a Coreia, que pertencia ao Japão. Ao fracassar na tentativa de uma solução diplomática, o Japão apelou para a força e enviou tropas para o norte da Coreia na primavera de 1904. As tropas atravessaram o rio Yalu e entraram na Manchúria, forçando os russos a seguirem para o norte, na direção de Mukden, e para longe de sua base naval em Port Arthur, que estava sitiada. Em meados de outubro, uma grande frota russa partiu do Báltico para o que seria uma viagem de 30 mil quilômetros para ajudar Port Arthur. No caminho, ela entrou em conflito com pesqueiros ingleses no Mar do Norte, acreditando que eram torpedeiros japoneses. Port Arthur, porém, caiu em janeiro de 1905 e a frota foi obrigada a tomar o rumo de Vladivostok. Por fim, em maio de 1905, depois de muitos outros sofrimentos, a frota chegou no Estreito de Tsushima, que separa a Coreia do Japão. A armada japonesa estava aguardando e, para espanto mundial, destruiu a armada russa.
Dos 38 navios de guerra russos, somente 3 conseguiram chegar a Vladivostok. Depois disso, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, negociou a paz na Conferência de Portsmouth, New Hampshire. A Rússia foi obrigada a desocupar a Manchúria e entregar Port Arthur aos japoneses. Essa humilhante derrota foi a gota d'água para o descontentamento do povo russo, que já havia sofrido quando as tropas mataram centenas de manifestantes pacíficos em São Petersburgo em janeiro de 1905, no dia que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A intranquilidade crescia e a tripulação do encouraçado Potemkin da frota do Mar Negro se amotinou. Tudo culminou com uma greve geral em outubro, o que obrigou o czar a ceder à demanda de uma Assembleia Legislativa Nacional. A Duma, como foi denominada, foi convocada, mas a autocracia persistia. A revolução fora, contudo, uma advertência de que o povo russo não aguentaria mais. A batalha no Estreito de Tsushima ajudou a nutrir uma outra semente de conflito. Espelhando-se no modelo britânico, a Alemanha viu que para ser uma verdadeira potência mundial, e não apenas um império, precisava de um exército potente e de uma grande base industrial. Descobriu também que era essencial ter uma marinha forte para proteger seu comércio internacional. Sob a liderança do almirante von Tirpitz, entrou em execução um programa de construção em massa de navios para enfrentar a Inglaterra. Naquela época, os navios de guerra ostentavam armas de diversos tamanhos, mas a batalha do Estreito de Tsushima provou que as decisivas eram as maiores. Consequentemente, surgiu uma nova safra de grandes navios de guerra, os Dreadnoughts. Assim denominados em homenagem ao primeiro navio desse tipo, o HMS Dreadnought, que a Inglaterra lançou ao mar no início de 1906. Da noite para o dia, esse navio tornou obsoletos todos os navios existentes, dando a von Tirpitz a oportunidade de se atualizar. O resultado foi a corrida de Dreadnoughts entre a Alemanha e a Inglaterra. A eficiência alemã rapidamente baixou de 3 para 2 anos o tempo médio de construção, o que despertou o medo da Inglaterra, resultando em um número cada vez maior de Dreadnoughts com armas cada vez maiores. Essa corrida de armamentos aumentou a tensão entre os ingleses e os alemães. Outras nações também sucumbiram à febre dos grandes navios de guerra e, em 1914, todas as marinhas importantes do mundo já os possuíam. A criação gradual de 2 campos armados na Europa incentivou a tensão internacional. Em 1879, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro haviam formado uma aliança, à qual se juntou a Itália 3 anos mais tarde. Era uma aliança contra possíveis agressões da parte da Rússia ou da França. Estas, em consequência, fizeram um pacto em 1894. Mas a Itália prejudicou tudo, prometendo em 1902 que jamais lutaria contra a França, em retribuição pela ajuda na Líbia. A Inglaterra, que tradicionalmente desconfiava da França e das intenções russas no Afeganistão e no norte da Índia, não quis se envolver nas intrigas continentais. Mas aliou-se ao Japão em 1902 para desviar a atenção da Rússia. O crescente poder industrial da Alemanha e sua ameaça aos mercados tradicionais ingleses obrigaram a Inglaterra a reconsiderar. Em maio de 1903, Eduardo VII fez uma visita a Paris, o que abriu caminho para a Entente Cordial, assinada no ano seguinte. Ele também embarcou em outras missões diplomáticas, inclusive para a Itália. Em 1907 veio a Tríplice Entente. As peças adversárias estavam então dispostas no tabuleiro de xadrez. Entretanto, era nos Balcãs que estava o verdadeiro problema.
Durante séculos, a maior parte da região leste do Mediterrâneo fizera parte do Império Otomano, que era governado pelo sultão turco. Lentamente, durante o século XIX, o domínio turco sobre essa região fora diminuindo. Um dos motivos principais era o enfraquecimento espiritual dos turcos. De fato, por volta de 1870, a Turquia já era conhecida como o doente da Europa. Nos próprios Balcãs, países liderados pela Grécia começaram a conquistar a independência. Por volta de 1900, o território turco nos Balcãs estava muito reduzido e já existiam ali 5 estados independentes: Romênia, Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro. As províncias da Bósnia e Herzegovina, embora nominalmente ainda turcas, foram guarnecidas pelas tropas austríacas. Em 1908, houve um golpe de Estado na Turquia e um grupo de oficiais reformistas do exército, os Jovens Turcos, assumiu o poder. A Áustria, temerosa de uma Turquia revigorada e apoiada pela Alemanha, imediatamente anexou a Bósnia e Herzegovina. A Sérvia, apoiada pela Rússia, discordou devido à minoria sérvia que havia lá, mas não adiantou. Por conseguinte, a Sérvia ajudou a formar a Liga dos Balcãs, de estados vizinhos. Aproveitando-se do problema entre a Turquia e a Itália, atacaram-na em outubro de 1912. Os turcos mobilizaram mais tropas, mas diante da determinação da Liga dos Balcãs, logo começaram a perder terreno. Assim como nas outras guerras dessa época, várias nações enviaram observadores militares para tentar recolher lições que pudessem aplicar aos seus próprios conceitos de guerra. Essa guerra também foi a primeira a atrair um grande número de cinegrafistas. Em maio de 1913, os turcos já haviam sido praticamente expulsos da Europa, restando-lhes um precário apoio nos Dardanelos e ao redor de Constantinopla. As grandes potências, nenhuma das quais dera apoio à guerra, resolveram interferir para elaborar um tratado de paz. Com isso, o antigo território da Turquia foi entregue à Grécia, à Bulgária e à Sérvia, e foi criado um novo estado da Albânia. Mas em junho, a Bulgária, que havia recebido o menor território e queria mais, atacou as tropas gregas e sérvias na Macedônia. A Romênia atacou a Bulgária e os turcos também entraram no conflito. Obrigada a lutar em uma guerra de muitas frentes, a Bulgária logo se entregou. Os outros estados, inclusive a Turquia, ganharam às suas custas essa Segunda Guerra Balcânica. Os êxitos da Sérvia nos Balcãs alimentaram seus brios e um nacionalismo entre os eslavos da Bósnia e Herzegovina era o suficiente para lançar toda a Europa em guerra. Em 28 de junho de 1914, na Bósnia, a capital provincial de Sarajevo, jogaram uma bomba em um carro que passava. Os ocupantes do carro conseguiram escapar com vida. Eram nada menos que o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Franz Ferdinando e sua esposa. Inalterados, continuaram sua visita oficial. Algumas horas depois, o filho de um fazendeiro bósnio, Gavrilo Príncipe, correu na direção do carro real, disparou um tiro de pistola e feriu fatalmente o casal austríaco. Príncipe foi preso imediatamente. Os corpos do arquiduque e de sua esposa foram transportados para serem enterrados em Viena. O ódio da Áustria no tocante ao atentado concentrou-se na Sérvia, acreditando que Príncipe era membro de um grupo nacionalista secreto sérvio, o Mão Negra. Por conseguinte, em 23 de julho, depois de consultar a Alemanha, os austríacos entregaram um ultimato à Sérvia. Os sérvios propuseram que o assunto fosse arbitrado. Ao mesmo tempo, contudo, começaram a mobilizar suas forças. Isso fez com que Viena declarasse guerra à Sérvia em 28 de julho, fazendo-o pela primeira vez na história por telegrama. E também começou a reunir suas forças. Os trens com tropas austríacas começaram a partir.
Mal sabiam aqueles entusiasmados soldados que, assim como seus trens, toda a Europa já começara a trilhar uma rota com apenas um destino: todos para a guerra. Para que empreenda uma viagem à Ásia e encontre pimenta a um preço menor. Após 2 meses em alto mar, Colombo chega em terra firme, mas o problema é que não é a Ásia. Aliás, não está nem perto. Então, onde terá chegado Cristóvão Colombo? Apesar das súplicas da França, sua aliada, a Rússia iniciou uma mobilização parcial. As armas austríacas começaram a bombardear Belgrado, a capital da Sérvia, em 30 de julho de 1914. Foi isso que fez com que o governo russo ordenasse a mobilização total, apesar da advertência alemã. A certeza de que um grande exército de companheiros eslavos estava agora disponível para apoiá-los incentivou a resistência sérvia ao ataque austríaco. O Kaiser e seu governo, porém, haviam falado sério, estando unidos demais à Áustria, sua aliada, para não apoiá-la. Portanto, imediatamente declararam guerra à Rússia e também mobilizaram suas forças. Posicionada como estava no centro da Europa, o maior temor da Alemanha era uma guerra simultânea entre duas frentes, leste e oeste. Seus estrategistas haviam dedicado muita atenção na tentativa de garantir que a máquina mobilizadora fosse bem eficiente para poder colocar seus exércitos em ação antes que os possíveis inimigos o fizessem. Assim, em 1914, o esquema funcionou com precisão e, em 48 horas, os exércitos alemães estavam marchando para a guerra, sob aplausos e entusiasmo quase histérico do povo alemão. Na esperança de evitar um conflito imediato no oeste, o governo alemão perguntou ao embaixador francês em Berlim se a França pretendia permanecer neutra. A resposta foi que a França iria consultar seus interesses. Em 1º de agosto, os franceses, conscientes de sua aliança com a Rússia e ameaçados pela mobilização alemã, também começaram a se preparar para a guerra. Isso foi o suficiente para o governo alemão. Os trens de tropas seguiam rumo ao oeste e também para o leste, e foi declarada guerra contra a França em 3 de agosto. A última peça do quebra-cabeça era a Inglaterra. Como suas alianças com a França e a Rússia não a obrigavam a oferecer ajuda em tempos de guerra, ela inicialmente assumiu uma posição neutra. Seu povo pôde então desfrutar um perfeito feriado de verão na segunda-feira, 3 de agosto. No dia seguinte, as tropas alemãs entraram na Bélgica, que estava neutra. Imaginando que uma Alemanha onipotente no continente não seria interessante para a Inglaterra, o governo inglês invocou um tratado de 1839 a respeito da neutralidade da Bélgica. A Alemanha recebeu um ultimato para se retirar. Esse ultimato foi rejeitado e, naquela mesma noite, a Inglaterra também entrou na guerra. Assim como nos outros países, o povo inglês saudou a guerra com alegria quase frenética. Assim, em poucas semanas, a Europa se enredou em um conflito que seria muito mais terrível do que qualquer participante poderia imaginar. Ao pôr suas tropas em ação, cada nação o fazia segundo uma estratégia minuciosamente elaborada para derrotar o inimigo. Os alemães deviam sua estratégia ao conde Alfred von Schlieffen, chefe do Estado-Maior durante 14 anos, a partir de 1891. Reconhecendo os riscos de ter de lutar contra a Rússia e a França ao mesmo tempo, e que a França se mobilizaria muito mais rapidamente do que sua aliada, ele resolveu derrotá-la e depois lutar contra a Rússia.
Supondo que a primeira manobra francesa seria reconquistar a Alsácia-Lorena, ele imaginou uma grande manobra através dos Países Baixos e depois, voltando-se para o oeste de Paris, a fim de dominar a capital da França e atacar pela retaguarda o núcleo dos exércitos franceses. Helmut von Moltke, sucessor de von Schlieffen, não estava muito satisfeito com o plano e gradualmente o modificou, fazendo com que a Bélgica se tornasse a porta da manobra. Ele também fortificou as forças na Alsácia-Lorena às custas do lado direito do círculo. O exército alemão era um instrumento altamente eficiente, bem treinado e com um Estado-Maior competentíssimo. O desvio tranquilo para as fronteiras era uma indicação de sua preparação meticulosa. Os armamentos e os equipamentos também eram bons. O exército alemão estava especialmente muito mais bem equipado com artilharia pesada do que qualquer outro. Os teóricos do período anterior à guerra haviam identificado a moral como a maior força do exército francês, seu elan ou vigor, que o tornavam mais eficaz no ataque do que na defesa. Consequentemente, os franceses planejaram assumir a ofensiva logo de saída e, como von Schlieffen havia imaginado, contra a Alsácia-Lorena. O exército francês havia aprendido com seus erros de 1870 e, embora as calças vermelhas de sua infantaria e os feitos de armas da cavalaria parecessem pertencer a um passado distante, ele também era eficiente. E também podia convocar para o combate as calejadas tropas coloniais do norte da África. A arma notável do exército francês, sem dúvida, era a Rápida 75, a melhor peça de campo da época. Ao contrário dos exércitos continentais, o exército inglês consistia totalmente em voluntários. Era, portanto, menor e grande parte dele estava comprometida com a defesa do Império. O exército havia aprendido muito na guerra contra os boeres e era totalmente profissional, principalmente sua infantaria, que era treinada para disparar 15 tiros ao alvo por minuto. Também havia finalmente adotado o costume continental de empregar um Estado-Maior eficiente. Outro melhoramento decorrente da experiência na Guerra da África do Sul fora o sistema de provisões do exército inglês. A Inglaterra havia combinado enviar uma pequena força para a França. Os franceses, porém, consideravam que a marinha inglesa era sua contribuição mais importante para o esforço unido de guerra. Casualmente, em 10 de julho, a armada estava reunida para o rei Jorge V fazer uma inspeção. Estava incluída a convocação dos reservistas que não foram dispensados em seguida devido à piora da situação internacional. A armada pôde, então, dirigir-se rapidamente para seus postos de guerra. Uma das fraquezas do exército inglês era contar com poucos reservistas treinados, os quais eram usados para fortalecer as unidades existentes. Havia, porém, as forças territoriais de soldados temporários. Também estavam disponíveis as tropas do Império, mas essas demorariam muito para ser acionadas. Lord Kitchener, herói das guerras imperiais, foi nomeado ministro da guerra. Ele não confiava nos territoriais e resolveu recrutar uma força totalmente voluntária de civis e treiná-los nas linhas normais do exército. Era tal o patriotismo que assolou a nação que números não eram um problema. Só que essa nova força precisaria ser treinada e equipada para a guerra com alguns meses de antecedência. Enquanto isso, a Alemanha continuava seu grande avanço para a Bélgica. O pequeno exército belga resistiu bravamente, mas não conseguiu deter a invasão alemã. Logo, os exércitos alemães estavam se aproximando dos grandes fortes de Liège, o centro das defesas belgas. Foi então que a artilharia pesada alemã teve êxito. Os fortes foram bombardeados até se entregarem.
No dia 14 de agosto, os alemães entraram em Bruxelas, capital da Bélgica, e seguiram em frente. Algumas cidades belgas que ofereceram resistência foram muito danificadas pelos alemães. Outras, inclusive Bruxelas, ficaram praticamente intactas. Os belgas recuaram então para Antuérpia, enquanto os alemães começavam a se voltar para o sul. Algumas forças alemãs seguiram os belgas, mas conduziram uma eficiente manobra de retaguarda para manter seu exército intacto. Os ataques alemães geraram um grande número de refugiados, pois as pessoas fugiam de casa com medo do que poderia acontecer a elas, caso ficassem. As tropas francesas cruzaram para a Lorena no mesmo dia em que Bruxelas se rendeu e atacaram os postos avançados da Alemanha. No final, foi a artilharia pesada e as metralhadoras da Alemanha que venceram. E os franceses recuaram, tendo sofrido 300 mil baixas em 2 semanas de lutas. Para essas tropas francesas, o Elan não fora o suficiente para superar o poder de fogo das armas modernas. No noroeste, a grande roda alemã se aproximava da fronteira francesa. Um exército francês e uma força expedicionária inglesa enfrentaram uma massa das forças alemãs. Em Mons, no dia 23 de agosto, os alemães experimentaram pela primeira vez o poder de fogo da infantaria britânica, sofrendo grandes perdas e acreditando que os ingleses tinham muito mais metralhadoras do que apenas 2 por batalhão. Mas a pressão alemã não diminuiu e sua ameaça de cercar os ingleses e os franceses obrigou estes últimos a se retirar. Passaram então a perseguir as forças aliadas rumo ao sul durante as 2 semanas seguintes. Ambos os lados sofreram com o sol quente de agosto. Os ingleses voltaram-se uma vez em Le Cateau para enfrentar os alemães, principalmente porque estavam esgotados demais para continuar marchando, mas isso não queria dizer que estivessem cansados demais para lutar. Em seguida, a retirada continuou. Mas não estava tudo de acordo com o plano Schlieffen. Foi preciso destacar tropas para sitiar Namur e Antuérpia. O congestionamento dificultava o reabastecimento e as tropas estavam ficando exaustas com os intermináveis dias de marcha. Pior, a roda começou a se contrair e a voltar-se para o leste, e não para o oeste de Paris, ao perseguir as forças anglo-francesas com o exército alemão mais a oeste, aproximando-se cada vez mais do vizinho. Os franceses, enquanto isso, haviam formado apressadamente mais um exército na área de Paris, sob o comando do general Gallienne, o governador de Paris. Esse exército entrou em ação a leste de Paris quando os alemães cruzavam o rio Marne. Uma grande frota de táxis de Paris ajudou a transportar o exército para o front. O exército de Gallienne atacou no flanco o exército alemão que estava mais ao norte. Surpreendido, em desequilíbrio, esse exército recuou para o norte. Os outros exércitos alemães foram rapidamente atingidos e o recuo tornou-se geral. As tropas francesas e inglesas puseram seus exaustos membros mais uma vez em ação e prosseguiram rumo ao norte. O milagre do Marne havia arrasado o plano de Schlieffen.
Ambos os lados estavam então exaustos, e quando os alemães chegaram ao Aisne, o próximo rio importante ao norte, começaram a lutar. As fracas tentativas aliadas de tirá-los de lá fracassaram, e em meados de setembro, ambos fizeram um breve intervalo para respirar. Do outro lado da Europa, havia ocorrido um grande conflito inicial semelhante. As relativamente pequenas forças alemãs na Prússia Oriental haviam recebido ordens para ficar na defensiva até receberem reforços do oeste. O Império Austro-Húngaro, aliado da Alemanha, tinha outras ideias. Para começar, já estava envolvido no ataque à Sérvia. O chefe do Estado-Maior austríaco, o impulsivo Konrad von Hetzendorf, também estava de olho no norte, na linha de defesa vulnerável gerada pela Polônia russa. Acreditando que os alemães atacariam pelo norte, ele planejou um ataque do sul, para pegar os russos antes que estivessem totalmente prontos. O exército austríaco era, porém, um instrumento imperfeito. Enquanto possuía bons equipamentos, principalmente artilharia pesada, sua desvantagem era estar composto de homens de nada menos que 10 raças distintas, cada uma geralmente falando uma língua diferente. Os russos também tinham uma estratégia ofensiva baseada na linha de defesa polonesa. Um exército atacaria pelo norte e o outro pelo oeste, para cortar e destruir as forças alemãs na Prússia Oriental. Uma outra força atacaria ao sul, entrando na Galícia austríaca, para encurralar as forças austríacas ao norte dos Cárpatos. O exército russo era o maior da Europa, capaz de mobilizar 6 milhões de homens, mas também era muito desajeitado. Enquanto alguns carros motorizados podiam causar a impressão de um exército moderno, grande parte dos armamentos russos eram obsoletos comparados aos dos oponentes. Um sistema ferroviário inadequado também significava que a mobilização e distribuição em formação de combate seriam lentas. A corrupção e a incompetência eram comuns entre os oficiais graduados e poucas lições da guerra contra o Japão haviam sido aprendidas. As patentes e fileiras compunham-se em sua maior parte de camponeses analfabetos, mas o que eles tinham era coragem e persistência, qualidades que seriam testadas ao máximo. O ataque austríaco à Sérvia não correu conforme planejado. Um dos problemas era que muitos dos soldados inicialmente nessa frente eram provenientes da Bósnia e a Áustria temia usá-los contra os sérvios. Depois das duas recentes guerras balcânicas, os sérvios estavam calejados, ao contrário dos oponentes. Os sérvios gozavam de outra vantagem, pois o terreno favorecia a defesa. Frequentemente, os austríacos tinham de atacar morro acima e perdiam o equilíbrio com súbitos contra-ataques sérvios. Duas ofensivas austríacas foram repelidas com pesadas baixas. A artilharia superior austríaca não foi suficiente para alterar o equilíbrio. Após 6 semanas, foram levados de volta ao ponto de partida. As coisas correram um pouco melhor na Galícia. Os exércitos russo e austríaco destruíram-se literalmente um ao outro. Ambos os lados levaram uma surra, mas os austríacos sofreram um pouco mais e foram obrigados a recuar uns 150 quilômetros para o oeste. Na Prússia Oriental, os eventos foram mais dramáticos. O primeiro exército russo cruzou a fronteira no amanhecer de 17 de agosto. Três dias depois, tendo entrado no posto avançado alemão, os russos atacaram a unidade principal do 8º Exército Alemão em Gumbinnen e a obrigaram a se render. O segundo exército russo, pensando que o primeiro exército já estava explorando uma vitória decisiva, começou a atacar a Prússia Oriental pelo sul.
Infelizmente, o primeiro exército não havia tentado prosseguir após a Batalha de Gumbinnen. Nesse ponto, o comandante alemão foi substituído por Paul von Hindenburg, que estamos vendo à esquerda com o chefe do Estado-Maior, Erich von Ludendorff, uma combinação que se revelaria formidável. Eles chegaram em 23 de agosto e descobriram que já havia planos para atacar o segundo exército russo, que avançava lentamente. Três dias depois, os alemães atacaram. Sua missão foi inicialmente facilitada pelo costume russo de transmitir mensagens não codificadas pelos seus rádios primitivos, que eram usados pelo alto comando. Consequentemente, os alemães tinham um retrato minucioso do posicionamento e das intenções dos russos. O ataque principal foi contra o flanco oeste russo, que estava exposto. Logo, os alemães estavam atrás da unidade principal do exército russo. O segundo exército russo começou a se desintegrar quando seu comando e seus sistemas táticos foram lançados em uma confusão cada vez maior. Finalmente, ao cabo de 4 dias em luta, o segundo exército havia literalmente deixado de existir e os alemães fizeram milhares de prisioneiros. Von Hindenburg escolheu o nome de Tannenburg para sua vitória, em homenagem a uma aldeia daquela área, local de uma derrota dos cavaleiros teutônicos 500 anos antes. Ele viu seu êxito como uma boa vingança. Durante todo esse tempo, o primeiro exército russo permanecera praticamente onde estava. Von Hindenburg estava decidido a atacá-lo antes que ele se inteirasse do que acontecera em Tannenburg. Seus homens, portanto, quase não tiveram tempo para saborear os frutos da vitória e começaram logo a marchar rumo ao nordeste. Os russos estavam próximos aos lagos Massúrios, e era para esse difícil território pantanoso que os alemães pretendiam conduzi-los. No dia 7 de setembro, os alemães atacaram. Dessa vez, porém, uma grande parte do exército russo conseguiu fugir, embora tenham sofrido numerosas baixas e perdido muitos equipamentos. Os russos recuaram para o outro lado do rio Niemen, deixando atrás de si um rastro de destruição. Os alemães satisfizeram-se em parar na fronteira. Fora da Europa haviam surgido outros conflitos com a Alemanha. O Japão, vendo a oportunidade de ampliar suas possessões internacionais, atacou a base alemã na China, Tsingtao, com a ajuda de sua aliada, a Inglaterra. Essa base caiu em novembro de 1914, assim como as ilhas alemãs do Pacífico. No sul da África, as tropas da África do Sul lançaram uma campanha para tomar posse da África sudoeste alemã. Africânderes radicais da África do Sul, ainda ressentidos com os ingleses, tentaram fazer uma rebelião para impedir que seu país lutasse ao lado da Inglaterra. A revolta foi rapidamente abafada e o ataque rapidamente ganhou um impulso. Essas campanhas e as outras que estavam prestes a surgir começaram a dar à guerra um aspecto global. As frentes decisivas, porém, permaneciam na Europa. Aqui, como em qualquer conflito no meio de áreas habitadas, os civis, assim como os militares, começaram a sofrer. Tanto no leste quanto no oeste, os planos iniciais da guerra haviam fracassado. E estava ficando claro que a crença geral de que, de uma forma ou de outra, a guerra terminaria antes do Natal era muito otimista. A pergunta que ambos os lados se faziam naquele momento era:
o que fazer em seguida.